Aleluia. Em agosto passado houve uma frase que foi repetida nas televisões por um líder religioso que visitou o nosso país. Uma frase que destacou no seu discurso e foi repetida várias vezes. Todos, todos, todos. Segundo ele, a igreja precisa de acolher todos. Foi um discurso forte para uma liderança de uma instituição que está cheia de política, uma liderança de uma instituição que está cheia de preconceitos, que está cheia de podres e que tinha vindo uma série de notícias à luz, notícias abomináveis. Alguns dos seus sacerdotes tinham cometido crimes hediondos e estávamos a viver dias difíceis por causa disso mesmo. E eu tenho ouvido também no meio evangélico muita gente repetirem esse discurso, todos, todos, todos. Ok, eu concordo que a igreja deve de acolher todos, sem dúvida alguma, fomos chamados para acolher a todos. Isso inclui todas as etnias, inclui todos os estratos sociais. A igreja deve de acolher também todos os pecadores, acolhê-los como estão, aceitá-los como estão, mas confrontá-los com o seu pecado à luz das Sagradas Escrituras e discipulá-los para não viverem mais da maneira com que entraram na igreja e foram acolhidos, mas saírem de uma forma transformada pelo poder do Evangelho. Acolher todos está certo, mas também sabemos que nem todos os caminhos vão chegar ao céu. Nem todos os caminhos são certos para chegar ao céu. Nem todos os salvadores, porque a Bíblia é clara quando diz que há um só Senhor e um único Salvador e o seu nome é Jesus Cristo. Sabemos que por um homem entrou um pecado no mundo, mas por um homem também escolhido por Deus, o seu Filho amado, e na cruz do Calvário, ele pagou o preço do pecado de toda a humanidade. Ali Jesus, crucificado entre dois malfeitores, morreu e foi sepultado. Jesus Cristo, aquele que tinha profetizado acerca da sua vida, aquele que tinha anunciado que iria acontecer. Jesus morre na cruz, Jesus está pendurado entre aqueles dois malfeitores e os seus discípulos fogem com medo. Seus discípulos são dispersos, cheios de medo. A noite de sexta passou. A noite de sábado passou também. Chegamos ao terceiro dia. As mulheres vão ao sepulcro para tratar do corpo, segundo as suas práticas, o corpo de Jesus, mas o seu corpo não está ali. Convido os irmãos então a abrirem Mateus no capítulo 28, o último capítulo do Evangelho, segundo escreveu Levi Mateus. Este homem que tinha de alguma forma traído o seu povo, mas Jesus o acolheu e o recuperou e lhe deu um propósito de vida. E ele é o primeiro escritor dos 4 evangelhos que contam a vida, a obra e o ensino de Jesus. E vamos ler alguns versículos deste capítulo 28. Nós sabemos que aconteceu aqui a ressurreição. E é no poder da ressurreição que nós estamos aqui nesta manhã. É no poder da ressurreição que pregamos a palavra de Deus. É verdade que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, mas é no poder da ressurreição. O apóstolo Paulo disse: se ele não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. Graças a Deus que ressuscitou Jesus Cristo. As suas palavras foram confirmadas. O último inimigo, a morte, foi derrotado. Louvado seja o seu santo nome. Capítulo 28, verso 1 diz que no fim de sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro e houveram um grande terremoto. Um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como relâmpago, a sua veste branca como a neve. Os guardas com medo ficaram assombrados como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não temeis, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como já tinha dito. Vinde e vede o lugar onde Jesus jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, e eis que eu vos tenho dito. Vamos saltar para o versículo 10. Então Jesus disse-lhes: não temais, e de dizer aos meus irmãos que vão à Galileia e lá me verão. Depois vamos ao versículo 16 e 17. E diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Vamos só construir aqui o cenário, irmãos. Vamos nos imaginar naquele lugar. Os discípulos esperam Jesus na montanha, um dos montes mais altos, com vista para o mar da Galileia. Não há dúvida que estavam no lugar certo. Eles já se tinham encontrado com Jesus ali. O próprio Jesus tinha por hábito subir esse monte para orar. Na verdade, Pedro, João e Tiago, eles tinham
podiam confirmar que naquele lugar tinha sido o lugar exato onde Jesus tinha sido transfigurado e eles tinham visto com os seus olhos a glória do unigênito de Deus. Então eles contemplavam o lago ali abaixo, quebrando o silêncio para recordar entre eles algumas memórias bonitas daquilo que aconteceu naquele monte, de momentos que aconteceram naquele lago. Não haviam 12, eram apenas 11 agora. Em um a um, cada um deles, no seu íntimo, questionava-se o que é que aconteceria quando Jesus aparecesse. O que é que ele iria dizer? Qual a mensagem que ele iria transmitir? As expectativas estavam alta, mas o tempo passava, Jesus não chegava. Eles esperavam e conjeturavam acerca do que Jesus iria fazer. Porquê é que os mandou ir para aquele lugar? Porquê é que disse às mulheres para irem para a Galileia? Porquê é que apareceu a eles e disse para irem para a Galileia? Então eles estão todos ali reunidos. O que é que aconteceria agora? Jesus morreu. Alguns deles, João estava perto da cruz, quando viu Jesus dar o seu último suspiro. Jesus morreu, ou Jesus estaria vivo? Na verdade, alguns deles, pelo menos uma vez, já tinham visto Jesus. Uma vez ele entrou com as portas fechadas e disse: paz seja convosco. Eles viram. Tomé, que duvidava, foi desafiado a colocar a mão ali na ferida de Jesus, na cicatriz de Jesus, no lado de Jesus. As portas estavam trancadas naquele dia. Mas será que ele era homem ou seria um espírito? Ele caminhou milhares de quilómetros com a sua vida, com o seu corpo, que eles reconheciam tão bem. Mas muitas vezes, depois da ressurreição, ele aparecia, desaparecia e parece que não o reconheciam. Era possível encará-lo sem perceber agora que havia algo diferente no seu olhar, havia algo diferente, havia algo de novo. Desde a sua morte, que parecia ser agora a sua ressurreição, muitos tinham a certeza, não havia dúvidas no coração, mas a Bíblia diz no verso 17 que alguns duvidaram. Mesmo vendo Jesus, alguns duvidaram, mas aquele era o lugar marcado. Será que ele viria? O que é que ele iria dizer? E quando falou, a sua voz não era uma voz muito elevada, no entanto as palavras eram diretas ao coração de cada um dos 11 discípulos. Sentiam que aquelas palavras atravessavam a sua alma, como se houvesse uma grande multidão, como houve no passado atrás dele. Mais tarde eles percebiam que Jesus estava a falar para todos, todo homem, toda a mulher, em todo o povo, em todo o mundo. E em 2023, aqui neste dia de outubro, no Lumiar, nós iríamos ouvir as mesmas palavras que eles ouviram com os seus ouvidos, palavras vivas, num discurso poderoso. Jesus, o único Salvador, no seu discurso também usou a palavra todos. Não usou todos, como líder religioso 3 vezes, mas usou todas. Que 4 vezes ele utilizou esta palavra, e nós vamos estudar então essas palavras que Jesus aqui fala para cada um de nós. Durante o seu discurso, o seu último discurso, as suas últimas palavras, Jesus usa 4 vezes a palavra toda ou todo para declarar o destino de toda a história. Irmãos, nós olhamos para as notícias, ficamos inquietos, é normal, o nosso coração se inquieta ao perceber que de repente aquilo que é seguro pode deixar de ser. Mas nós que somos de Jesus, nós que temos a certeza de Jesus, sabemos que Ele disse: toda a autoridade me pertence, todas as nações ouvirão, todas as coisas que eu ordenei vocês têm que guardar, e todos os dias até à consumação dos séculos. Então vamos ler este texto, verso 18 a verso 20. Diz assim Mateus 28. E chegando Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ido, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Veja aqui todo o poder, todas as nações, todas as coisas e todos os dias. Vamos pensar sobre isso nesta manhã. Quando eu estava a ler um artigo sobre isto, não é nada de novo. Já muita gente pregou sobre isso. Mas quando eu estava a ler um artigo, quando estava a preparar para a conferência missionária, Deus deu-me essa palavra, numa madrugada, precisamente faz hoje 8 dias. E esta foi a palavra que eu percebi que é para nós, como Igreja de Jesus aqui em Lisboa. Nós temos que entender que, em primeiro lugar, Jesus tem toda a autoridade. Irmãos, desde que os discípulos conheceram Jesus, aqueles primeiros que receberam suas palavras, Jesus sempre exerceu as suas palavras com autoridade. Os líderes religiosos olhavam para ele e viam que ele era diferente, porque ele exercia palavras com toda a autoridade. Mas ele também tinha toda a autoridade sobre doenças, tinha toda a autoridade sobre os discípulos
sobre os espíritos imundos, tinha toda a autoridade até sobre a morte. Quando certa vez diz, Macebo, a ti te digo, levanta-te e anda, ele voltou à vida. Jesus fez tudo o que o Pai lhe tinha ordenado para fazer. Ele agora era o maior. Jesus diz que é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mesmo não usando uma coroa diante dos seus olhos, mesmo não usando nem segurando um cetro na sua mão, Jesus, o amigo deles, aquele que tinha dormido com eles naqueles mesmos naquele chão de tantas vezes debaixo de uma árvore, numa casa, aquele que tinha comido à sua mesa, parecia agora imenso para eles. Ele se mostrava régio, ele se mostrava global. Ele era o rei de toda a terra. Os seus discípulos perceberam isso mesmo antes de eles dirigir a palavra, quando Jesus chega diante deles. Toda a autoridade de Jesus, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Não surpreendeu que Jesus falasse de si mesmo, toda a autoridade. Fez sentido quando Jesus falou isso. Finalmente ele disse, toda a autoridade, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, outorgou a Jesus a autoridade insuperável. Ele tem toda a autoridade. Aqueles que eram mais atentos às profecias, recordavam-se da profecia de Daniel 7,14. Quando Daniel profeticamente diz, foi-lhe dado todo o domínio e honra e reino para todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino único nunca será destruído. Daniel 7,14. Eles podiam entender o que Jesus dizia agora, toda a autoridade. Eles podiam refletir sobre isso durante anos, depois de Jesus ascender ao céu. Se jamais conceber a profundidade desse significado, fazia sentido, agora fazia sentido. Cristo triunfou sobre todo o mal na cruz. Cristo triunfou sobre a morte. Por causa dessa vitória, o Pai o exaltou soberanamente, o honrou como filho, como cabeça de toda a humanidade. Jesus agora detinha e detém todo o domínio sobre todas as entidades angelicais. Jesus detinha e detém o domínio sobre aqueles que habitam no reino celestes invisíveis. Ele tinha o poder para guiar e conduzir a história na direção que lhe agradasse, para fazer cumprir todas as profecias, porque a Jesus foi dada toda a autoridade. A Jesus é dada toda a soberania para implantar o reino de Deus. Meus amados irmãos, toda a autoridade. Nós não estamos aqui baseados nas palavras de um profeta qualquer. Nós não estamos aqui baseados nas palavras de um mártir qualquer. Nós não estamos aqui a anunciar esta mensagem baseada nas palavras de alguém qualquer. Nós estamos aqui porque a pessoa que Deus escolheu era perfeitamente humana. Deus amou o mundo que deu o seu Filho e Ele nasceu de uma forma idêntica a nós. Ele sofreu como nós sofremos. Ele sentiu como nós sentimos. Ele comeu, bebeu. Ele teve dores e cansaço como nós temos. Em tudo Ele foi tentado e provado como nós, mas sem nunca pecar. Será que havia alguma autoridade? Alguém com uma autoridade semelhante? Será que alguém se podia igualar a Jesus? Não, nem no inferno podíamos encontrar entre o seu maioral autoridade semelhante a Jesus Cristo. A pessoa que Deus escolheu era 100% humana e fazia questão de comer à frente dos seus 11 discípulos, fazia questão de comer com eles, de ser tocado por eles, para que eles entendessem que as profecias que o Antigo Testamento falava sobre alguém da linhagem de Davi, alguém que tinha também ao mesmo tempo uma entidade inteiramente divina, o Cordeiro que estava anunciado, o Pai concedeu a esse glorioso homem. O Pai concedeu a Cristo Jesus a autoridade máxima. O Pai concedeu a Jesus toda a autoridade para realizar a sua vontade. Toda a autoridade, todo o poder. Assim Jesus diz no verso 18, na última frase, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mas para quem este poder libertador seria proclamado? Para quem este poder libertador seria proclamado? Aos judeus apenas? Não. Apenas aos israelitas? Não. Apenas àqueles que vivem no Médio Oriente? Não. Em todo o mundo, em todas as gentes, este poder seria proclamado para salvação. Jesus tem todo o poder. Jesus, depois de reclamar para si aquilo que era de direito, porque o Pai lhe entregou todo o poder, Jesus agora entrega uma grande missão. A maior da missão, que nós chamamos de grande comissão. E Jesus diz no verso 19, portanto, ide, ensinai todas as nações. Então, se o primeiro todo é todo o poder, o segundo é
todas as etnos, todas as etnias, este homem glorioso, vão, diz numa palavra, noutra tradução diz, portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, de todas as nações. Ele fez uma pausa. Primeiro ele mencionou a sua autoridade, é-me dado todo o poder, mas de seguida ele tinha poder para autorizar qualquer coisa. Então o que é que ele lhes vai poder? Ele tem poder para autorizar eles fazerem qualquer coisa. Qualquer coisa seria tomar o império, seria revoltarem-se contra Roma. Não, havia uma gloriosa mensagem, havia uma tarefa sublime. Jesus disse, vão e façam discípulos em todas as nações. Louvado seja o Senhor. Foi isso que Jesus pediu. Façam discípulos em todas as nações. Este homem glorioso estava diante deles. Este homem glorioso com todo o poder diz, façam discípulos, ensinai a guardar, ensinai todas as nações, fazer discípulos em todas as nações. Todos nós sabemos que aqui nações não fala de fronteiras, de bandeiras. Aqui nações não fala de poder político. Aqui nações não fala de divisão administrativa. Aqui nações fala de etno, não nações-estados. Eles sabiam perfeitamente o que isso era. Eles estavam na Galileia, chamada Galileia das Nações. Eles sabiam que a Galileia era aquela região que era menosprezada por Israel, por ser precisamente um lugar de todas as nações, de onde as invasões, as deportações tinham trazido para ali etnias diferentes. Foi ali que Jesus escolheu, não apenas iniciar o seu ministério, não apenas viver, não apenas testemunhar nos primeiros 30 anos de vida. Foi ali que Jesus escolheu iniciar o ministério, mas foi ali também que Jesus escolheu terminar o seu ministério terreno, para que nós possamos entender que o Evangelho não é para brancos, o Evangelho não é para africanos, o Evangelho não é para indianos, somente, mas é para todas as etnias, em todos os povos, em todas as nações. Os discípulos deveriam batizar pessoas em todas as nações. Os discípulos deviam fazer estes discípulos em todas as nações. Etnia. Louvado seja o nome santo de Jesus. Eu amo a nossa igreja de Lisboa, por uma igreja com diversas etnias. Nós temos irmãos que vêm de diversas etnias, porque mesmo na nação grande angolana existem diversas etnias, mesmo na Guiné existem diversas etnias, mesmo aqui nós temos também já uma mistura, não é? Eu próprio talvez, provavelmente, há duas opções, ou sou mouro, ou sou de origem judeia, porque sou lá do Algarve, aquela mistura ali de também. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor escolheu todos os povos, em todas as terras e de todas as etnias, para ser um só povo, povo especial, para proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Os discípulos não pensavam por um momento sequer que ele estava a falar de nações-estado. Eles sabiam, eles eram da Galileia dos gentios. E esta palavra gentios é juntamente o que significa etnos, povos ou nações. A Galileia que era conhecida por uma multiplicidade de povos distintos. Foi ali que Jesus escolheu pisar. Pelos últimos momentos, pelos seus últimos tempos, que enquanto esteve ali na terra, ele escolheu pisar aquele lugar, a Galileia das nações, para dar esta grande comissão, esta grande missão. Agora reparem, irmãos, o ide de Jesus não é circunstancial. O ide de Jesus não é algo como se ele dissesse, se um dia forem passear para alguma outra terra, então façam discípulos ou ensinam alguém. Não, o ide de Jesus era uma mensagem, mas era ao mesmo tempo uma missão, uma grande missão, a missão da igreja. Ele enviava-os agora mais uma vez a povos, a lugares distantes e predeterminados, para que todos os povos pudessem ter um relacionamento significativo e encontrassem em Jesus este reino de Cristo, um reino que não tem fronteiras, mas um reino que permanece para sempre, como lemos lá em Daniel 7,14. Onde quer que as pessoas vivam, onde quer que exista um ser humano, o Evangelho do Reino tem que ser anunciado. Agora ele os enviava a estas terras longínquas para continuar a fazer isso, para continuar a missão que ele tinha começado, porque ele teve 2 pernas, 2 braços, 1 boca, 2 ouvidos, 2 olhos, mas agora aqueles olhos, braços e pernas se multiplicavam pelos 11, pelos 70, pelos 120, pelos 3.000, pelos 5.000, e esse movimento chegou a toda a terra e a todo o mundo, e nós hoje fazemos parte desse movimento, louvado seja o Senhor. Todas as nações, era um movimento global de salvação, era um movimento global de resgate, resgatar os cativos de Satanás em todas as etnias, em todas as nações. Mas a igreja tem falhado esse propósito.
E a razão pela qual Jesus ainda não veio buscar a sua igreja é por nossa causa. Nós não temos cumprido o propósito. Nós não temos ido a todas as nações. Mas sabem o que é que o Senhor tem feito? O Senhor é tão bom e ao mesmo tempo o amor de Deus é tão criativo, que nós não fomos a todas as nações, mas o Senhor trouxe todas as nações para a nossa porta. Nós não fomos a todas as nações, mas o Senhor está a trazer todas as nações. Os irmãos sabem os dados estatísticos atuais de Portugal, em termos de imigrantes legais, legalizados. Existem 800 mil estrangeiros legais em Portugal. Se vamos pensar mais os ilegais, passa mais de 10% da população. Em 1990 havia 100 mil estrangeiros, 700 mil em 30 anos cresceram. E sabem, desses, cerca de 1/3 pertencem de facto ao CPLP, aos países de língua portuguesa. Número 1, Brasil, 239 mil. Depois Angola, 31 mil. Ou melhor, depois Cabo Verde, segundo, 36 mil. Depois Angola, 31 mil. Depois Guiné-Bissau, 23 mil. Depois São Tomé, 12.995. Depois Moçambique. Mas nós temos também nações lá do leste da Europa, 25.443 da Ucrânia. Nós temos gente que Deus tem trazido desde a Índia, da Ásia Oriental. Nós temos 35.413 da Índia registados, 25.839 do Nepal, 21.996 da China. Nós não fomos às nações, mas Deus tem trazido as nações para a nossa porta e a igreja precisa de abrir os olhos e entender que esta missão, esta grande missão, esta comissão de ensinar todas as etnos, todas as etnias, é responsabilidade nossa. Talvez nós não podemos ir numa missão de curto prazo ou de longo prazo ao Nepal. Talvez nós não podemos ir fazer missões na China. Mas nós podemos entrar numa mercearia do nepalês. Nós podemos entrar numa loja chinesa e começar a partilhar o Evangelho. São pessoas receptivas porque querem fazer o seu negócio, querem ter clientes. E se nós os amarmos, e se nós os abençoarmos, e se nós os evangelizarmos, nós podemos estar a salvar alguém de uma família não evangelizada, alguém de uma etnia não evangelizada, ali mesmo, para que ele possa, através do WhatsApp, partilhar com a sua família esta mensagem, estas boas novas do Evangelho. Irmãos, esta missão não é uma opção. Ide a todas as nações, diz Jesus. E Jesus chama a sua igreja nos dias em que estamos a viver, para irmos a todas as nações. Mas fazermos o quê? Fazer discípulos. Ele diz no versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Jesus deu aos discípulos duas particularidades sobre o discipulado básico: batizar e ensinar. Batizar e ensinar. Nesta tarde vou estar a pregar num culto de batismo. Se há coisa que eu amo estar a pregar é em culto de batismos, onde homens e mulheres, jovens, decidem seguir Jesus todos os dias da sua vida. Mas irmãos, temos que entender que esta é a nossa missão. Ensinar todos os povos, porque aquele que nos manda tem todo o poder, aquele que nos manda tem todo o poder e nos diz a ir a todas as etnias para ensinar tudo aquilo que Ele nos ensinou. Para ensinar tudo aquilo que Ele nos ensinou. Então, antes de infundir o nosso entendimento, as nossas ideias, a nossa cultura, nós precisamos de partilhar aquilo que Jesus nos manda fazer, que é ensinar a guardar todas as coisas que Ele nos mandou. Os discípulos conheceram Jesus quando Jesus ainda nem sequer batizava. Alguns dos discípulos conheceram Jesus quando Ele estava para ser batizado por João. Alguns dos discípulos ouviram o céu se abrir e ouviram a voz de Deus, o Pai Celeste, a dizer: este é o meu Filho amado em quem eu tenho todo o prazer. Escutai. Agora eles ouviam este Filho amado, antes mesmo dos seus pés se elevarem e eles ascenderam ao céu. Esta é a sua última mensagem: vão, eu tenho todo o poder, portanto vão a todas as etnias e ensinem-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Os discípulos estavam espantados com a clareza da mensagem. Era urgente esta mensagem. Esta missão é uma missão urgente. Tínhamos que convocar as pessoas de todas as nações, todas as etnias, para seguir a Jesus. Jesus não estava falando de ambições pessoais. Jesus estava fazendo aquilo que o Pai, Deus Pai, o Yahvé, Ele tinha exaltado como único Redentor, como juiz definitivo sobre todos os homens, mulheres e crianças que existem na terra. Somente Ele cumpriria o destino de todos os clãs, tribos e povos da terra. Então temos que ouvir o que Ele nos ensina, temos que estudar o que Ele nos ensina e temos que ensinar.
começando pelas crianças, que são aqueles que estão em uma altura da vida de maior aprendizagem, a ensinar todas as coisas que Jesus nos ensina, a ensinar os nossos filhos, a ensinar os nossos colegas, os nossos vizinhos, a viver o ensino em primeiro lugar e partilhar esse ensino com todos. Todas as coisas, ensinai todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas. Mas como, irmãos? Como podemos nós fazer isso? É difícil, a tarefa é impossível, mas não esqueçam que quem dá a tarefa é aquele que tem todo o poder, é aquele que nos envia a todas as nações, é aquele que nos dá todo o ensino suficiente para transformar o ser humano, mas ele também diz, eis que eu estou convosco todos os dias. Então nós não estamos sozinhos na missão. Nós não estamos sozinhos na missão. Nós podemos ser fracos e frágeis. Nós podemos não ter força em nós mesmos. As nossas palavras, as nossas limitações físicas, as nossas limitações de saúde, as nossas limitações. O inimigo sempre tenta exaltar as nossas limitações. Mas nós temos um Deus ilimitado conosco. Nós temos a promessa de Jesus ilimitado ao nosso lado. E Ele diz assim, ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Na verdade, Jesus estava a dizer, atenção, 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 olhem para mim, mantenham-se focados em mim, não desviem os vossos olhos de mim, mantenham-se focados em mim. É isso que Jesus está a dizer, inclina-te a mim, atende à minha voz, procura a minha voz, procura a minha direção, procura-me, atende-me a mim. Jesus comissionava-os para ir aos lugares mais distantes do planeta, mas Ele não estava enviando para longe deles. Ele estava na verdade chamando para estarem cada vez mais perto. Fossem onde fossem, Ele estaria com eles. À distância de uma oração, à distância de um clamor, tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Que se te guardares os meus mandamentos, se fizeres aquilo que eu te ordeno, se estiveres em obediência à minha chamada, se tiveres obediência à minha voz, eu vou estar contigo, eu vou capacitar-te, eu vou estar ao teu lado. Irmãos, Ele não estava apenas a transferir tipo uma dose de poder. Se fosse esse lugar, Ele dizia assim, como fez tantas vezes, eu vou soprar sobre vós, vocês vão receber poder, vão. Não, Jesus disse, eu vou, Pai, mas eu estou convosco e eu também não vos deixarei órfãos. Eu vou chegar ao Pai, eu vou pedir ao Pai que vos envie o poder sobrenatural da terceira pessoa bendita do Espírito Santo. Portanto, ficai em Jerusalém até e apenas e somente até receberem, serem revestidos de poder. E depois de serem revestidos de poder, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. E ninguém vos fará parar. Muitos serão mortos em meu nome, muitos serão torturados em meu nome, muitos serão derrubados em meu nome, mas o Evangelho do Reino será pregado a todas as gentes e todas as etnias ouvirão, para que um dia diante do trono, aleluia, do Cordeiro, todos os povos de todos os tempos e de todas as nações cantarão a uma só voz, digno é o Cordeiro que foi morto, aleluia. Aleluia, aleluia. Irmãos, esta é uma tão grande mensagem que nos emociona. É uma mensagem apaixonadora que nós não podemos largar. O inimigo tenta impedir a igreja de proclamar o Evangelho. O inimigo tenta ver-nos os nossos olhos, colocar os nossos olhos nas nossas limitações, nas nossas barreiras. Mas Jesus nos chama, eu estou convosco, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E daquela cidade eles saíram, irmãos. Eles saíram comissionados, anunciando por toda a parte e pregando a palavra. E ao partir, eles estavam convencidos que Jesus não havia desaparecido. É verdade que houve ali uma confusão, nós sabemos o que aconteceu. Está lá em Atos 1, aquilo que aconteceu na ascensão. Eles ficaram a olhar para o céu, à espera que Jesus voltasse. Mas os anjos tiveram que chamar a atenção, vão lá.
façam o que Jesus vos disse, fazei tudo o que Ele vos disser. Foi assim o início do ministério de Jesus, assim ao final do ministério de Jesus. Da primeira vez foi a sua mãe a dizer aos serventes, fazei tudo o que Ele vos disser. Agora é aos anjos a dizer, façam tudo o que Ele vos disser, vão para Jerusalém. O poder vai chegar sobre vós e vocês vão ser testemunhas. Marcos termina o Evangelho assim, 16, 19 e 20. De facto, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiram. Esses sinais que seguem a proclamação da palavra, irmãos, são sinais sobrenaturais, são sinais de transformação. Marcos relata neste seu Evangelho que Jesus assentou-se à destra de Deus. Ele também estava cooperando com eles, diz lá, cooperando quando eles partiram para os 4 cantos da terra, a fim de evangelizar todas as nações. Agora talvez os irmãos dizem, mas ele diz lá, até a consumação dos séculos, o século dos séculos. Mas será que este século dos séculos já terminou? Não terminou. Enquanto o Espírito Santo e a Igreja estiverem na terra, Deus está, Jesus está, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está com aqueles que cumprem a sua ordem. E quando nós nos recordamos este dia, o dia da grande comissão, nós podemos revisitar esse dia através da palavra e entendermos que nós estamos aqui, nós não estamos aqui apenas por acaso, nós estamos aqui com uma missão, nós estamos aqui com um propósito. Irmão, aquilo que mais me custa às vezes é ver irmãos de idade a dizer, o que é que eu estou a fazer aqui? Irmão, se você é lavado pelo sangue de Jesus, você está aqui com um propósito, nem seja para influenciar um neto ou um bisneto, nem que seja para um bisneto, nem que seja para influenciar uma pessoa ao lado da paragem ou na sala de espera de um hospital, mas enquanto o Senhor colocar luz nos nossos olhos, nós temos uma missão, nós temos um propósito e nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Será que conseguimos imaginar? Feche os olhos, estamos lá naquela montanha, o mar da Galileia está lá embaixo, o vento sopra, os discípulos num burburinho, 11 homens calados, ouvindo, à espera, e Jesus começa a falar estas palavras, palavras magníficas. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é que nós vamos fazer com esta? O que é que nós vamos fazer em resposta a esta grande comissão? Ele deu-nos uma ordem. Ele deu-nos toda a sua autoridade para ensinar a obediência àquele que ordenou a todos os povos. O que é que nós podemos fazer se não lhe dar a nossa própria vida? Irmãos, eu estava a ler este texto em várias versões, em vários comentários, e nesta manhã houve um que adicionou 3 pensamentos. Neste texto nós vemos uma reivindicação da vasta autoridade que pertence apenas a Jesus. Neste texto nós vemos uma grande comissão baseada nesta reivindicação. É-me dado todo o poder, e é baseado nesse poder omnipotente que nós podemos ir. Mas neste texto também nos dá uma grande promessa sobre a sua presença permanente, a sua presença ajudadora. Talvez o irmão pergunte, mas porquê que eu não vejo Jesus na minha vida? É que Jesus prometeu estar todos os dias àqueles que vão, àqueles que têm uma atitude missional dia a dia, àqueles que saem de casa pela manhã, àqueles que quando vão fazem uma oração, Senhor, dá uma oportunidade, talvez de falar com um colega, talvez de falar com alguém que está diante de mim, talvez falando com a pessoa que eu vou ter uma entrevista, seja com quem for, dá-me uma oportunidade no momento certo para eu poder cumprir esta grande comissão. Todo o poder pertence ao Senhor da Igreja e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Ele nos manda ir ao campo missionário, e o campo missionário são todas as nações, todas as etnias, e nós temos que ensiná-los a guardar todas as coisas. Por isso precisamos de aprender tudo sobre Ele, aprender tudo o que Ele nos ensina, ensinar as novas gerações principalmente a guardarem aquilo que é o ensino de Jesus. E há uma garantia da sua presença, que Ele estará ao nosso lado, quando nós nos mantemos junto dEle. Eis que eu estou convosco. Nada nem ninguém nos pode separar do seu amor, nada nem ninguém nos pode afastar da sua presença. A única pessoa que te pode afastar de Jesus és tu próprio, quando escolhes viver o teu caminho à tua maneira, desobedecer aos seus ensinamentos e viveres longe de Deus. Mas nesta manhã Jesus te chama novamente para perto. Não vivas só por viver.
Não sobrevivas no teu dia-a-dia. Tu tens uma missão, tu tens um propósito, há razão para a tua existência. Tu não és fruto de um acidente, tu não és fruto do relacionamento de uma noite, tu és fruto de um plano glorioso de Deus. Deus tem um plano para a tua vida. Quando tu estavas no ventre da tua mãe, independentemente de ser desejado ou não, Deus desejava-te fazer de ti seu filho e desejava-te comissionar e dar-te uma missão, dar-te um propósito. Será que tu consegues nesta manhã reagir a esse desafio de olhar à tua volta e veres essas etnias, esta 10% da população de todos os povos, de todas as terras, de todas as gentes que vêm para as nossas ruas? Será que nós podemos ser simpáticos com esses estrangeiros que vêm até nós? Será que nós os podemos ajudar quando estão à procura de saber qual é o teu carro que vai para aquele lugar? Será que nós nos vamos preocupar quando eles não sabem o que fazer com os seus filhos? Será que nós vamos ajudar e vamos ensinar e vamos amá-los e servi-los, porque o serviço abre a porta à pregação do Evangelho? Será que nós vamos servir como Jesus veio, para servir e não para ser servido? Será que nós vamos dizer: Senhor, eis aqui as minhas mãos, usa para a tua glória? Será que nós vamos dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, e quando haver força no meu viver, eu quero, Senhor, ser fiel a esta grande comissão? Eu sei que os homens nos desapontam, eu sei que a religião nos pode desapontar, mas Jesus não desaponta ninguém. Jesus prometeu estar contigo. Não faças ouvidos moucos à sua voz. Levanta-te no nome de Jesus onde estás, para ser luz, para ser sal, para ser referência no meio de uma sociedade corrompida e perversa. O Senhor chama: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E assim como Isaías sentia impuros, impuro porque vivia no meio de um povo de impuros lábios, no meio de tanta impureza, eu disse: eis-me aqui. Vamos chegar em pé na presença do Senhor. Vamos deixar o Espírito Santo falar com a igreja nesta manhã. Irmãos, nós não estamos aqui apenas para fazer manutenção de fé. Nós não viemos à sua casa, à casa de oração, para fazer uma manutenção de fé. Nós temos acesso às redes sociais, nós temos acesso aos números de telefone de amigos e de vizinhos, nós temos acesso a alguns dos nossos colegas de escola. Alguns estão a passar por divórcio nesta hora, alguns estão a passar por dor no hospital. Nós temos acesso porque temos relacionamentos. Use esse acesso para falar sobre Jesus, para semear a palavra e o ensino que Jesus nos mandou guardar. E quando nós fazemos discípulos, o Senhor está ao nosso lado, Ele peleja por nós, Ele faz milagres, ouros e maravilhas. Esta é a igreja que Deus chamou há 90 anos atrás, e do povo humilde e simples, alguns que eram trabalhadores de fábricas, alguns que tinham vindo do campo, alguns que viviam na periferia. Deus chamou homens e mulheres, e famílias foram transformadas, gerações foram transformadas pela história da redenção. O que é que nós estamos a fazer com este legado, se não apenas dizermos: eis-nos aqui? Não se esqueçam que aquele que tem envia diz: é-me dado todo o poder. Não há poder do inferno maior do que o meu poder, não há poder de maldição maior do que o meu poder, não há poder qualquer maior do que o meu poder. Não há qualquer impossibilidade. É-me dado todo o poder. Então vão a todas as etnias, vão e façam discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. Eu sei que hoje em dia há muita gente que só gosta de ensinar aquilo que é agradável, aquilo que é bonito. Ninguém vai saber que é pecado se nós não pregarmos que é pecado. Nós anunciamos todo o conselho de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para salvar todo o ser humano. E temos uma garantia que Ele está connosco. Nesta manhã não vou fazer apelo a vir à frente, mas eu gostaria de fazer um apelo a cada um no seu lugar, de se comprometer novamente com o Senhor desta missão, desta grande comissão. Dizer: Senhor, ajuda-me, Senhor, a não trocar as prioridades, a não querer amealhar o mundo inteiro e esquecer que eu não posso apresentar-me com as mãos vazias diante da Tua face. Deus te tem dado dons. Alguns irmãos e irmãs que estão aqui têm dons incríveis. Esta semana eu estava com alguém e ele estava a dizer: sabes, tu tens um dom de pregar. Eu digo assim: eu tenho o dom de pregar, mas tu não ponhas os olhos no meu dom, põe os olhos no teu dom. Tu consegues fazer conversa com qualquer pessoa e eu não consigo. Tu consegues falar com qualquer pessoa e eu não consigo. Tu consegues começar uma conversa sobre qualquer assunto e levar esse assunto a Jesus e eu não consigo. Nós temos dons diferentes, porque Deus dá dons diferentes na igreja. E se nós juntarmos os nossos dons diferentes e percebermos que apesar de
dos nossos dons diferentes, servimos o mesmo Senhor, porque temos o mesmo propósito, fazer Jesus conhecido em todas as etnias, fazer discípulos de Jesus em todas as nações. Então pega no dom que Deus te deu. Não escondas no quintal da tua casa, nos teus projetos de casa, de família. Não escondas o teu talento lá no quintal onde ninguém vê. E vais lá para o quintal da tua casa e abres um buraco e enterras. Quando há outros, e começas a olhar para os outros que têm 5, e eles estão a granjear e a multiplicar. Olhas para outros que têm 3 ou 2, e eles estão a multiplicar. E tu dizes, eu só tenho isto, eu sou tão pequenino. O inimigo quer-te lembrar que tu és pequenino. Mas sabem, não dá para fazer a obra do Senhor a pensar que somos grandes, porque o único som que é grande é Ele, é Cristo. É Ele que tem todo o poder. Nós somos vargens, vasos frágeis. Nós somos aqueles que somos instrumentos na mão do Mestre. Ele é o Senhor que tem todo o poder. Ele quer te usar, mas não te vai forçar, não te vai usar sem tua autorização, não te vai usar se tu não desejar ser usado. Coloca os teus dons ao serviço do Senhor e deixa que o Senhor multiplique e faça algo grande. Assuma um compromisso. Talvez o dom é dom de intercessão, talvez o dom é dom de evangelismo pessoal, talvez o dom é dom de visitação de doentes, de sensibilidade à dor, àqueles que estão a sofrer. Eu não sei qual é o dom que o Senhor te deu. Não penses que é menor do que os outros que cantam, ou que tocam, ou que pregam. São dons importantes. Nos nossos dias, os dons de visitação são dos mais necessários nesta cidade, onde há pessoas a morrerem sozinhas nos seus apartamentos, sem que ninguém lhes dê uma palavra, sem que ninguém os visite. Onde há pessoas num lar de terceira idade, numa residência, talvez sénior, a pagarem 4.000, mas não têm sequer um familiar que os visite. E tu fostes vizinho dessa pessoa, tu fostes vizinha dessa pessoa, e o Espírito Santo já várias vezes te disse para ir visitá-la, mas tu ficaste na tua casa, no teu sofá sentada. Mas nesta manhã o Senhor te diz, coloca o teu dom em ação, não negues o dom que é em ti, entrega-me tudo o que tens, as tuas fragilidades, e deixa que eu faça a obra através de ti. O que seria se todos nós colocássemos os nossos dons aos pés da cruz? O mundo veria a manifestação gloriosa de Jesus. Eu choro a pensar que há irmãos e irmãs minhas que vão entrar no céu frustrados por não terem sido encontrados a servir. Nesta manhã assumo o compromisso de servir o Senhor. Esta é uma chamada a toda a igreja. É verdade que foram 11 os primeiros que ouviram. Talvez as mulheres estavam ali com eles. Podiam ser um pequeno grupo que ouviu esta primeira missão. Mas esta missão está aqui escrita para todos nós. Ouvirmos, lermos e dissermos, eu faço parte deste movimento, o movimento de Jesus Cristo. Eu faço parte da igreja, uma igreja viva e ativa, uma igreja que se move no nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor, estamos diante de Ti, Senhor. Eu te quero pedir perdão pela minha inércia. Eu te quero pedir perdão, Senhor, por tantas vezes ficar, Senhor, imóvel e quieto. Eu quero pedir perdão quando tantas vezes tu me incomodas para falar, mas a minha timidez, a minha dificuldade de relacionamentos me faz, Senhor, ficar calado e quieto. Eu quero pedir perdão quando não coloco, Senhor, toda a minha vida, todos os meus dias, todos os meus minutos ao Teu serviço. Eu nesta manhã te peço, Senhor, que receba, Senhor, o nosso coração quebrantado e contrito, falível e frágil nas Tuas mãos, para sermos, Senhor, usado ao Teu serviço. Eis os milhões, cantámos há pouco, em trevas tão medonhas, que jazem perdidos, sem um Salvador. Senhor, abre os nossos olhos, para não mudarmos de lugar de passeio, quando um nepalês em grupo com a sua mulher, com a sua criança, quando um chinês, quando, Senhor, um indiano vem cabisbaixo do outro lado, a não mudarmos de lugar, mas a começarmos por um bom dia, a começarmos precisas de ajuda. Ajuda-nos a ser instrumentos de transformação. Ajuda-nos a não passar diante dos caídos, dos oprimidos, dos desfavorecidos e a fecharmos os olhos. Ajuda-nos a estar consciente de quem somos e aquilo que somos em Ti. Ajuda-nos a viver perto de Ti. Ajuda-nos a focar os nossos olhos em Cristo, Senhor, naquele que é o autor e consumador da nossa fé. E envia-nos no nome de Jesus. Nesta manhã eu quero orar, Senhor, para aqueles que estão diante de mim, diante de Ti.
Homens e mulheres, jovens e idosos, mulheres, casais, famílias, homens com história de passado, com história de presente, homens que ainda podem escrever história de futuro, mulheres com passado de dor, mas com transformação e com esperança, porque têm o Senhor como Senhor das suas vidas, mulheres com potencial, mulheres que se levantam em fé, em oração, em clamor e em intercessão, mas também em proclamação de um Cristo que salva. Eu oro no nome de Jesus que a tua palavra, que não volte para trás vazia, possa produzir nesta manhã em cada coração desejo de serviço, desejo de nos envolvermos no serviço, desejo de sermos igreja, no nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Será que podes dizer estas palavras? Estás a pensar, mas quem sou eu para ser enviado? Estás a pensar aí, o diabo está a colocar um pensamento na tua cabeça, tipo, mas quem sou eu? Olha para o que tu tens feito. Olha o que é que tu tens feito. Não olhes para aquilo que tu fizestes. Olha para aquilo que Jesus fez. Olha para aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário por ti. Olha que todos os teus pecados, todos os teus erros, todas as tuas misérias, Jesus levou por ti na cruz. Olha o poder do seu sangue, purifica todo o pecado. Olha a nova oportunidade que Ele te dá hoje para mudares a tua história e não mais viveres escravo do pecado, mas poder servir a Jesus. Esse Jesus que morreu na cruz em teu lugar. Esse Jesus que te ama e que te chama.